que uma das primeiras coisas que a gente aprende, assim que a gente começa a andar com Deus, e começa a ler a Escritura, e começa a ser ensinado, doutrinado, é que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Quer dizer, Deus pode todas as coisas. E nessa mesma linha a gente aprende que Deus é absoluto, Deus é soberano. Tudo que acontece depende de Deus e está nas mãos dele. Até aquilo que a gente acha que seja uma coisa ruim, tudo está sob o controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. E a Bíblia diz que a gente tem um relacionamento com esse Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que a gente tem um relacionamento com esse Deus que é todo-poderoso, que tudo o que acontece está debaixo da sua devida autorização. Como disse o Senhor Jesus, até os fios de cabelo que a gente tem ou não tem mais estão contados, não caem sem a devida permissão de Deus. Já imaginou você não tendo um relacionamento, como é que eu vou dizer, para sem ofender a nossa busca por Deus, um relacionamento não superficial, mas não tão profundo como deveria? Já pensou se a gente tivesse um relacionamento melhor com Deus, com essa pessoa, com esse ser, com essas três pessoas, esse único Deus, que é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que pode todas as coisas, autoriza tudo, criou e sustenta até hoje tudo que existe, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer maneira que exista. Deus é criador, sustentador de tudo. Já pensou você ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo de alguém com essas características? Quais seriam as vantagens? Você se daria bem ou se daria mal? O que você acha? Quando a gente era pequeno na escola, não sei se você lembra disso, a gente procurava fazer amizade com o moleque mais forte para não apanhar dos outros. Lembra disso? Especialmente se você estudou em escola pública, para não apanhar dos outros, você procurava puxar o saco do amigo que era mais forte. Já pensou você tendo amizade com esse Deus todo-poderoso? Você tendo um relacionamento com Deus que pode todas as coisas? Pois é. Esse texto que a gente leu, ele abre a possibilidade da gente não só ter um relacionamento, mas a gente ter um relacionamento profundo com Deus. Não só a gente ser amiguinho de Deus, mas a gente ser um verdadeiro, um íntimo amigo de Deus. Já pensou nisso? Que você pode se tornar um amigo íntimo de Deus? Jesus tinha alguns poucos amigos, né? 12. E um deles deu uma mancada, pisou na bola, saiu fora. Dos 11 que sobraram já não eram muito essas coisas. Um que era mais próximo deu outra mancada com ele, lembra da história? No final tinha uns 2 ou 3 que eram mais próximos, e no final Jesus não podia confiar em ninguém, porque todos o abandonaram. Mas a gente tem a oportunidade, sei lá, de ser como Elias, de ser como Noé, por exemplo, como Abraão. Gente que andou com Deus, que era verdadeiramente amigo de Deus. Como o próprio Jó, que sofreu muito, mas era amigo de Deus. Para você entender isso, a gente precisa traduzir uma palavra que aparece nesse texto, que é a palavra mundo. O texto diz, deixa eu voltar aqui, 4. O texto diz que você não pode, que você deve ter um relacionamento com Deus, mas ele é diametralmente oposto ao relacionamento com o mundo. Mas o que é a palavra mundo que aparece aqui? O mundo aqui não é o planeta. A gente mora aqui nesse mundo, né? Nesse planeta, chama-se planeta Terra, planeta Água, sei lá, planeta Azul. Não é nesse sentido. O mundo também não são as pessoas. O mundo são as pessoas, por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, as pessoas. Então, se aqui não é o planeta nesse texto, se aqui não é as pessoas, então o que significa mundo nesse contexto aqui? Significa o conjunto de valores, a soma dos comportamentos, das atitudes que são comuns às pessoas da humanidade, especificamente aquelas que não têm nenhuma relação com Deus. A gente costuma dizer no meio cristão, é o mundão, né? O mundão é esse povo que não conhece a Deus, que não tem comprometimento com Deus. Aqueles que seguem a Deus e que procuram ser amigos de Deus, eles têm um comportamento diferente do, entre aspas, mundão, esse mundão no texto aqui. Esse sistema de valores, de comportamento, de atitude, etc. Vou te dar um exemplo para você entender a lógica. Se você, por exemplo, vai abrir uma empresa, e na mesma rua onde você resolveu abrir aquela loja, aquela sua empresa ali, para abrir um concorrente, o que você faz? Você vai andar de mão dada com ele? Você vai ajudá-lo? O que é que o mundo te ensina? O que é que você faz? Você coopera com o seu concorrente? O mundão diz, não, você não pode cooperar, você precisa competir com ele, você tem que dar um jeito de acabar com a concorrência, você tem que vencer a concorrência, não importa o que aconteça. Mas se você tem um relacionamento com Deus e vive baseado neste relacionamento, os valores são outros. Se abre uma loja numa rua e tem um sujeito que abriu uma loja na mesma rua, eu vou fazer o possível para ajudá-lo, para que não só eu prospere, mas como ele também prospere. Quer dizer, são valores completamente diferentes.
Então, existe uma relação entre Deus e o mundo. Tiago 4,4. Vocês não sabem que a amizade com este sistema de valores é inimizade contra Deus? Quer dizer, Deus e esse mundo, esse sistema de valores, eles não se bicam, eles não se entendem, eles não se harmonizam. Deus não compactua com o mundo e o mundo não gosta de Deus, não compactua com Deus. Pensa diferente e age diferente de Deus. E existe uma relação entre nós, Deus e o mundo, porque a gente está no meio do tiroteio. Enquanto o mundo está à esquerda e Deus à direita e os dois não se bicam, a gente está no meio do tiroteio para ver como é que a gente fica. E a nossa posição vai depender como é que a gente vai se comportar diante do mundo, diante de Deus. Portanto, diz o texto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, aliás, amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Se eu quiser ser amigo do mundo, desse sistema de valores, a Bíblia está dizendo que automaticamente eu me transformo em inimigo de Deus. Está entendendo? E isso quer dizer, a vice-versa também é verdade. E se eu me tornar amigo de Deus, automaticamente me tornarei inimigo do mundo. Eu não posso ser amigo ou inimigo dos dois ao mesmo tempo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo? É que a gente pode, sim, ter um relacionamento com Deus altamente promissor, altamente profundo. Um relacionamento de intimidade, de conhecimento, de contato, de presença de Deus, de conhecer Deus e ser visitado por Deus, de Deus agir na nossa vida, a gente poder chamar Deus de amigo, e o mais importante, de Deus olhar para nós e nos chamar de amigo. A gente pode ter esse relacionamento, claro, podemos ser amigos de Deus, mas existe uma condição que Deus está dizendo, qual é? Eu não posso ter relacionamento, eu não posso ter amizade com o mundo. Ou seja, para eu ser amigo de Deus, eu preciso romper com o mundo velho, o mundão velho de guerra. Entendeu até aqui? Sim ou não? Se eu quero ser amigo de Deus, não um coleguinha, não um conhecido, se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero ser chegado de Deus, se eu quero ser amigo de Deus mesmo, eu preciso romper a minha amizade com o mundo. Eu quero te falar sobre esse rompimento nesta noite, para tentar, de uma forma dinâmica e de uma forma didática, te explicar de forma geral como é que eu faço para eu romper a amizade com o mundo e automaticamente fazer amizade com Deus. Eu vou te mostrar aqui as 7 formas ou os 7 rompimentos de você quebrar o seu relacionamento com o mundo. E o primeiro deles, Romanos capítulo 12, versículo 10. Se eu quero me tornar amigo de Deus, a primeira coisa que eu preciso entender é o que está em Romanos capítulo 12, verso 10, que diz que nós devemos nos amar cordialmente. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal e preferindo em honra uns aos outros. Primeira coisa que a Bíblia diz que eu preciso romper com o mundo é quebrar a maneira com que o mundo trata as pessoas. Como? O mundo não ama as pessoas. O mundo não prefere os outros em honra. Eu devo amar as pessoas e preferir as pessoas em honra. Tratá-las como se elas fossem, ainda que não sejam, obviamente, e superiores a mim mesmo. Eu devo tratá-las de forma adequada. O mundo trata de forma inadequada as pessoas. E nós, como amigos de Deus, ou pelo menos candidatos a amigos de Deus, devemos tratar as pessoas de forma adequada. Precisamos romper com essa maneira de lidar com as pessoas, assim como o mundo faz. Como é que o mundo trata as pessoas? Primeiro, com grosseria. E segundo, com uma discriminação, com acepção de pessoas. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz que a gente precisa ser cheio de misericórdia, de amor, e principalmente no negócio chamado benignidade. Eu tenho que ser cheio de benignidade. O que é benignidade? É você ser gente boa, você ser cortês, você ser gentil, ou seja, você não ser grosseiro com as pessoas. Pastor, mas você não conhece o temperamento da minha mulher. Bom, eu não conheço, mas Deus conhece. Não importa qual o seu temperamento, qual é a sua personalidade, porque eu sou sanguíneo, sou colérico, sou controlador, sou não sei o quê, não importa. Deus fez você, mas os defeitos, Deus fez você do jeito que você é, e os defeitos, se você se abrir, Deus vai dar um jeito de lapidar os seus defeitos e exponenciar as suas capacidades, vai melhorar as suas capacidades. Ele diz que Deus vai consertar o seu jeitão de ser, porque afinal, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. O que é o fruto do Espírito? É aquilo que
que o Espírito de Deus faz fluir em nossas vidas. Não são os dons do Espírito, o poder de operar alguma coisa, com a capacidade que a gente não tem, não. O fruto do Espírito é o poder de Deus em a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja, que a gente haja como Ele quer que a gente haja, e Deus quer que todos nós sejamos benignos para com as outras pessoas. Mas, pastor, e se tiver em TPM? Dá para ser gentil? Se você é casado, provavelmente você deve entender o que eu vou dizer agora. Você já deve ter enfrentado a sua esposa em um período de TPM, né? Ela não estava muito bem aqueles dias, aquele ano não foi um bom ano, então toda vez que ela ficava em TPM, parece que a coisa ficava pior. A pergunta é, se eu sou uma cristã e eu estou em TPM, a pergunta é, eu tenho licença para ser grosseiro com as pessoas? Sim ou não? Não, lógico que não. Não existe temperamento, não existe TPM, não existe nada. O que existe é fruto do Espírito. Então eu preciso romper com esse padrão de comportamento. Quem entendeu, diga amém. Certo? Outra forma com que o mundo trata as pessoas, com a qual a gente não deve tratar, para poder rompermos com o mundo, é a discriminação, a acepção de pessoas. Livro de Tiago, capítulo 2, verso 1, diz assim que a gente não pode ter a fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É discriminar as pessoas, tratar as pessoas em função de alguma coisa que não seja o que elas são, o que elas merecem. Eu sei que você tem direito de ter a sua panelinha, você tem direito de ter afinidade com algumas pessoas e outras não, você tem direito. Mas o que você não tem direito é de tratar as pessoas em função da aparência, por exemplo. Ou tratar as pessoas em função daquilo que elas têm, ou do que elas parecem. Não, esse camarada aqui eu não gosto de conversar com ele, porque ele parece meio burro. Eu não gosto de conversar com gente burra. Não, esse outro aqui eu gosto de conversar porque esse aqui parece mais esperto. Então eu converso com esse aqui parece um sujeito que tem dinheiro. Então eu acho que eu vou fazer uma amizade com esse aqui, né? É mais interessante fazer amizade com esse cara que tem dinheiro e outro que não tem. Não, esse aqui é muito feio. Não gosto de andar com gente feia, já basta eu. Imagina, eu com mais um feio, vai dar 2 feios na rua, vai dar muito certo. Gosto de andar com gente bonita do meu lado. Não, você não pode ter esse tipo de pensamento, não pode, está completamente errado. Você não pode julgar segundo a aparência qualquer outra coisa. Nem mesmo, como está na moda hoje, você não pode tratar as pessoas em função do que elas pensam, do que elas creem, da fé delas, da teologia delas, ou mesmo da ideologia delas. Está entendendo, sim ou não? O cristão, aquele que quer ser amigo com Deus, não importa quem seja, ele não trata essas pessoas com discriminação, ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus é quem julga as pessoas, nós não sabemos julgar as pessoas, Deus vê o coração e a gente não vê. Então, como a gente não sabe nada, a gente olha, não entende nada, a gente não conhece a verdade, então devemos tratar todo mundo como se fosse igual, todo mundo como se fosse a gente mesmo, tratar bem as pessoas sem discriminar, quer seja bonito, feia, rica ou pobre, inteligente, ou ser analfabeta, não importa, a gente não tem direito de discriminar a vida das pessoas. Aliás, o livro de Romanos diz que se a gente fizer isso, a gente vai estar sendo juiz, e a gente não é juiz de coisa nenhuma. Então, o padrão do mundo qual que é? Você pode ser grosseiro, você pode discriminar as pessoas, você pode maltratar as pessoas, você pode tratar as pessoas da maneira que você quiser, desde que você se sinta bem. Isso está completamente errado. Esse é o padrão do mundo. Mas nós que queremos ser amigos de Deus, queremos afunilar a nossa amizade com Deus, o nosso padrão é diferente. Como é que Jesus ensinou mesmo sobre amor? Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são discípulos. Há um momento em que a gente nem precisa abrir a nossa boca para falar que a gente conhece Jesus. Basta a gente demonstrar pelo nosso comportamento. E quando a gente demonstra pelo nosso comportamento, quando a gente ama as pessoas, quando a gente tem comunhão com as pessoas, quando a gente se relaciona bem com as pessoas, especialmente aqueles que têm a mesma fé que a gente, acontece alguma coisa sobrenatural. Tem um salmo famoso que diz assim, mais ou menos assim, como é bom, como é maravilhoso, como é agradável que os irmãos vivam em união. E aí faz uma comparação bem interessante, ele diz, é como se o poder de Deus descesse sobre eles, a unção do óleo que cai sobre a cabeça de Arão, é como se o sereno da montanha descesse e irrigasse a terra, e a terra produz o seu fruto. Quer dizer, quando tem relacionamento, quando tem amor, quando as pessoas se tratam bem, ali Deus está no meio, ali há poder, e ali a bênção de Deus. Essa é a promessa do Senhor. Podemos ser amigos de Deus, mas para isso a gente precisa romper com esse tratamento inadequado. Em segundo lugar, nós precisamos romper com as palavras podres. Um cristão, um discípulo de Jesus, alguém que quer ser amigo de Deus, intimamente amigo de Deus, não pode abrir a sua boca e permitir que saiam dela palavras
podres, palavras estragadas. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmite a graça aos que a ouvem. Então, a palavra torpe aqui significa estragado, vencido, apodrecido, podre, que é algo que não pode ser consumido, que não presta, que é ruim. Palavra torpe, talvez você tenha aprendido que é só palavrão. Palavrão é palavra torpe também, mas outras coisas que a gente conhece muito bem, mentira, xingamento, ofensa, uma palavra de menosprezo, tudo isso é palavra estragada, eu não preciso nem perder tempo com isso, que a gente já conhece. É desnecessário falar sobre algumas coisas, mas eu separei algumas aqui para a gente poder falar sobre elas, que são um pouco mais esquecidas, mas é muito bom a gente lembrar que elas também são palavras podres que não devem sair das nossas bocas. Primeira delas, bobagens sexuais. Palavras que têm a ver com sexo, com intimidade sexual, com vida sexual, mas como diz Efésios capítulo 5, verso 4, é uma palavra cheia de obscenidade, cheia de gracejos imorais. Obscenidade, gracejos imorais. Então, não vou dizer você, né? Fala você, não dá, né? Quando alguém está conversando com outra pessoa e começa a fazer gracinha, fazer piada obscena, você deve ter observado isso, né? Eu espero que você não tenha passado por isso, pelo menos nos últimos anos. Espero que a gente já esteja um pouco mais maduro sobre isso. Mas quando você é mais jovem, você gosta de participar daquilo. E quando você é garotinho ainda, começa a descobrir a experiência da vida sexual, então você começa a ficar mais alerta a esse tipo de coisa. Mas há algumas pessoas que, ao crescerem fisicamente, parece que não crescem mentalmente e continuam falando besteira e fazendo graça o tempo todo com coisas que não é para fazer graça. E quando se refere a questões sexuais, sempre de forma jocosa, mas de forma imoral, de forma obscena. Isso são bobagens sexuais. Aí, qual é a inconveniência? A palavra proíbe esse tipo de coisa. Por quê? Porque uma boca, como a gente viu aqui, uma boca que abre, que é aberta para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para falar de Cristo, a mesma boca que abre para sair coisas boas, como é que pode, ao mesmo tempo, sair bobagem? É uma certa incoerência. Como misturar óleo com água, as coisas não vão se misturar. Então, a gente precisa se livrar desse tipo de bobagem sexual da nossa boca. Outra coisa são as maledicências. Isso aqui, cuidado, hein? Isso é um troço complicado. E a igreja sofre muito disso. A igreja já sofreu e sofre muito. Em todos os lugares, a igreja sempre sofreu com esse tipo de problema, maledicência. Tiago capítulo 4, verso 11, fala assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. O texto é categórico, no imperativo, negativo. Não falem mal uns dos outros, porque senão você vira juiz de novo. Então quer dizer que eu não posso falar mal do outro? Não pode. Mas nem uma criticazinha sua, não pode. Aí como é que eu vou saber se eu estou falando mal ou não? Você não pode falar nada que seja ruim do outro, a menos que o outro esteja presente. Eu vou te dar a dica, como é que funciona? Se eu quero falar algo de alguém que não é bom, então eu tenho que me dar o direito de primeiro falar diretamente para aquela pessoa. Olha, vem aqui, meu, eu acho que você é vagabundo, eu acho que você é mentiroso, eu acho que você não presta, eu acho que você isso e isso e aquilo. Por quê? Ao falar diante da pessoa, você está dando o direito dela se defender. E, aliás, você está fazendo um favor a ela, porque se for verdade, você está ajudando. Que ela vai ficar envergonhada, vai dizer, puxa vida, descobriram como eu sou podre, como eu sou sujo, é uma oportunidade dela resolver o seu problema. Mas se você não fala na presença dela, e fala por trás, fala para outros, você não só piora a situação dela, piora a imagem dela, cria uma infâmia ou uma difâmia, como você não ajuda ela a crescer espiritualmente, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, você não pode falar do outro, falar mal do outro, sem que o outro esteja presente. Esta é a regra. E é tão forte isso que a Bíblia chega a dizer que esse tipo de comportamento no meio da igreja, no meio das pessoas, no meio do corpo de Cristo, é como uma fagulha no meio de um monte de feno. Um monte de palha seca no chão e alguém joga uma bituca de cigarro. Pega fogo, destrói. A Bíblia diz que a língua é uma arma inflamada pelas trevas. É um maçarico das trevas, queima tudo. A língua é um fogo devorador. Isso não convém àqueles que querem ser amigos de Deus, não importa. Tem uma história antiga, e eu não me lembro do nome dos dois teólogos, mas eram dois teólogos muito importantes, mas eles tinham posições teológicas completamente diferentes. Para quem estava de fora, achava que os dois eram inimigos, porque quando eles se encontravam, eles debatiam forte teologia, brigando, etc. Aí um dia alguém perguntou para um deles em particular, como é que você vai fazer quando você morrer
e o fulano de tal, teu inimigo teológico, também morrer. Porque afinal, segundo vocês, apesar das divergências, vocês dois vão para o mesmo céu, né? Como é que vai ser? Vocês são inimigos teológicos ferrenhos. Como é que vocês vão fazer morando toda a eternidade no mesmo céu? Olha que oportunidade de falar mal do outro, né? Acho que ele não vai. Duvido que ele vá. Aquilo lá vai morar na favela do céu, sabe? Coisa do tipo. Sabe qual foi a resposta? O sujeito falou assim, ó, eu acho que o meu inimigo teológico, quando a gente morrer, nós dois, ele vai estar tão perto de Deus, que eu não vou ter nenhum problema de cruzar com ele. Olha a visão. Era o inimigo teológico dele, mas ele não teve coragem de dizer que, de alguma maneira, que ele fosse inferior a ele, ou pudesse ter um prejuízo qualquer diante de Deus. Você vê a consideração, como é que se leva a sério esse tipo de coisa. Nós não somos juízes. Mais um. Esse aqui também é triste, hein? É um trem chamado murmuração. Por que eu digo que é triste? Porque a Bíblia diz que, por causa da murmuração, pessoas que saíram do Egito, aproximadamente de 2 a 4 milhões de pessoas, é o cálculo médio, no mínimo 2 milhões de pessoas, contando homens, mulheres, etc. Todos os adultos que saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, foram parar no deserto, todos eles morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Motivo principal, porque murmuraram contra Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador no deserto. A murmuração, ela tem um poder de afrontar Deus de uma maneira que você talvez nem imagine a seriedade. Ela coloca em perigo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque ela afronta Deus diretamente. Se você tiver frieza mental, se você pensar bem sobre a questão e pensar o que é a murmuração. Murmuração é quando eu sou ingrato para com Deus. Eu reclamo do arroz, reclamo do feijão, e reclamo do salgadinho que eu tenho para comer em casa e a água, ou a tubaína. Eu queria estar comendo uma pizza, eu queria estar comendo um churrasco, né? Queria estar comendo não sei o quê, queria estar tomando uma bebida cara importante. Aí você vê aquele arroz, aquele feijão, aí você perde a capacidade de enxergar aquilo como suprimento de Deus. Eles comiam maná no deserto, que caía de graça todos os dias em cima da tenda deles. Mas queriam carne, queriam legumes, queriam um monte de coisa, mas não conseguiam enxergar como era poderoso que Deus estava fazendo sobre a vida deles. É como se você falasse para alguém que você ama muito, pelo menos deveria amar muito e que te ama muito, como você falasse assim, olha, eu sei que você me ama, eu sei que eu te amo, mas eu não quero mais viver com você, eu quero agora uma outra pessoa. Imagina um filho falando para o pai, pai, eu sei que você me ama, eu também te amo, mas eu não quero mais ser seu filho. Ou a esposa para o marido, eu sei que você me ama, eu te amo, mas eu quero um outro tipo de homem, não quero mais você. Já pensou se ouvir um negócio desse? É o que Deus ouve. Quando você murmura, é como se você falasse assim, Deus, você não é suficiente, o que você está dando não basta, eu preciso de mais. Qual a dica que eu te dou? Viva o seu presente intensamente, seja grato de coração. Quer tenha muito ou pouco, pense assim, Deus me deu. Porque se você pensar bem, sempre vai ter alguém que vai ter mais que você. E sempre vai ter alguém que vai ter o melhor do que você tem. Então, desse ponto de vista, a gente teria que murmurar a vida inteira. Quer dizer, nunca vai estar bom. Sempre alguém vai ter mais, e sempre alguém vai ter o melhor. Então, eu não vou agradecer nunca. Não importa quem tem mais ou quem tem melhor do que você, seja grato de todo o seu coração. Porque Jesus disse o seguinte, que aquele dia, no dia do juízo, nós vamos prestar conta de toda palavra frívola. Digo-vos que de toda palavra frívola, não pensada, palavra boba, palavra estragada, que proferidos os homens vão dar conta no dia do juízo. Então, eu não posso ter esse padrão de comportamento. As pessoas do mundo murmuram, reclamam de tudo. Cara, quando está chovendo, o cara reclama que está chovendo. Quando está calor, reclama que está calor. Quando tem, reclama que porque tem pouco. Quando não tem, reclama porque não tem. Quer dizer, nunca está bem. As pessoas são insatisfeitas e murmuram o tempo todo. A gente não pode ter esse padrão se a gente quiser ter uma amizade profunda com Deus. Pelo contrário, em vez de palavras estragadas, segundo o texto que a gente leu, Efésios 4:29, a palavra torpe, estragada, não pode sair da nossa boca, mas só aquela palavra que for boa para edificação, que traga graça na vida das pessoas. Podemos ser amigos de Deus, mas para isso precisamos quebrar com esse hábito de soltar na nossa boca palavras podres, palavras estragadas, sejam elas quais forem. Terceiro lugar. Estimulação dos pensamentos indevidos. Por que eu falei Porque Você vai entender por que Lê comigo, Vou fazer uma espécie de checklist
A gente lê e você checa aí. Tudo bem, isso aqui eu faço, isso eu não faço. Isso eu faço. Tudo que vem à sua mente, chega, algumas coisas você não pensa, não dá atenção, outras você dá atenção. Então, tudo que chega na tua mente você dá atenção, segundo o texto, irmãos, tudo que é verdadeiro, você só toma a sua atenção aquilo que é verdadeiro? Sim ou não? Tudo que é respeitável, cheque ou não cheque? Só toma somente aquilo que é respeitável? Você só pensa naquilo, fica gastando tempo pensando naquilo que é respeitável? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, a tua cabeça só é ocupada, você só dá espaço não somente para aquilo que é aceitável, que é amável, tudo que é de boa fama, ai. E se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer, aquilo que ocupa o meu pensamento tem estas características. Pessoas do mundo têm essa característica na mente delas. O que ocupa a mente delas o tempo todo. Pessoas do mundo, quem são as pessoas? De novo, as pessoas que são adeptas do sistema de valores, de crença, de comportamento que o mundo tem, o mundo caído. Nós, como amigos de Deus, ou aqueles que querem se aprofundar na amizade com Deus, não podemos ter o padrão do mundo. Esse é o padrão dessas pessoas. Elas o tempo todo ficam alimentando as bobagens que vêm à cabeça delas, mas eu não posso fazer isso. Com certeza você conhece aquela velha, antiquíssima ilustração de que eu não posso evitar que os passarinhos voem em cima da minha cabeça, mas posso evitar que eles façam cocô em cima da minha cabeça, claro. Só se tiver, um dia eu estava andando distraído, daqui a pouco eu senti um molhado, colei aqui, tudo sujo, um pombo veio lá e deu uma rajada aqui nas minhas costas. Puxa vida, eu fui sorteado hoje, né? Mas uma vez, se dá uma bobeira, mas no geral você anda na rua esperto, está sempre atento. Mas você pode evitar que os passarinhos andem em cima da sua cabeça? Não, continua voando. Mas eu não vou deixar eles pousarem e sujar na minha cabeça. Claro que você já viu esse tipo de expressão. Então, existem situações, existem pensamentos que assaltam a tua mente, vêm à tua mente de vez em quando, e você não pode alimentar esses pensamentos de maneira alguma. Pensamentos que vêm na sua mente, batem na sua mente, você não os chama. Eles aparecem de tromissores que são. Eles entram na cara dura, na cara de pau e querem tomar o lugar. Você não pode deixar que eles tomem a sua mente. Você não pode alimentar esses pensamentos. O primeiro que eu citei é o abandono. Aquela frase que talvez você tenha falado um dia, ou se não falou, você considerou? Considerou porque chegou na tua mente e você alimentou o pensamento? Qual era a frase mesmo? Um dia eu sumo. Já falou isso uma vez? Um dia eu desapareço, não aguento mais. Às vezes num momento de crise em família, geralmente em família, né? Ou na empresa, não, vou dizer, um dia eu meto o pé na jaca ou na jaca, se você preferir, meto o pé na jaca, eu vou embora e largo tudo, né? Abandonar a situação. Você não pode alimentar pensamentos. Quando chegar perto de você tem que pensar em outra coisa. Começa a fazer conta de matemática, começa a cantar um hino, começa a tentar lembrar de uma piada, não uma piada obscena, né? Mas é uma piada boa. Mas você não pode alimentar esse tipo de pensamento. Outro pensamento que talvez já tenha rolado na sua cabeça, pensamento de devassidão. De novo, eu vou meter o pé na jaca, eu vou largar tudo, mas dessa vez não estou falando das pessoas, não estou falando do trabalho, não estou falando da minha família. Eu vou largar Deus. Cansei dessa história de ser crente. Cansei dessa história de negar a mim mesmo. Eu quero cair na gandaia, quero cair na farra. Vou curtir a vida, que a vida é curta. Vou largar Deus, vou virar as costas, estou nem aí. Estou nem aí. Deus do céu. Imagina de novo a sua mulher chegando para você falando assim, ó, eu sei que você é um bom marido, mas eu estou a fim de catar um outro diferente de você, você não serve mais. Vou te abandonar, vou meter o pé no mundo. Imagina Deus olhando para nós, a gente falando, Deus, eu sei que o Senhor é um bom Deus, mas eu vou catar um outro Deus que aparecer por aqui, vou pegar qualquer Deus que aparecer, mas o Senhor não serve mais. Isso é devassidão. E esse último aqui, eu espero que você nunca tenha tido o pensamento e deixado esse pensamento tomar conta da sua mente. Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida isso passou na tua cabeça. Mas eu espero que nunca tenha encontrado repouso, que esse pensamento, que esse passarinho, que esse urubu aí, ó, esse último, que é o suicídio, nunca tenha feito sujeira na sua cabeça. Espero que nunca esse pensamento, ao chegar na tua mente, você tenha considerado esse pensamento. Olha para mim aqui e fala bem sério com você. Eu já deixei esse urubu sujar minha cabeça. Eu já pensei algumas vezes em acabar com a vida. Foi fácil pensar nisso? Não. Mas ó, tem um momento que você luta, e você dá uma bobeira espiritual, você dá uma desconcentrada, de repente as trevas começam a te cercar e você não percebe, daqui a pouco você está envolvido. E aquele pensamento que chega sorrateiro, dizendo, olha, de repente é até melhor, está sofrendo tanto, está fazendo tanto sofrer, você vai
fazer um favor a todo mundo. Cuidado, esse pensamento não pode tomar conta, você não pode alimentar esse tipo de pensamento. É hora de levantar, como diz Efésios também, o escudo da fé contra as flechas inflamadas do maligno. Isso é flecha, pegando fogo e a ponta bem afiada, para acertar sua mente e o seu coração. Se você já pensou em se matar, você não pode fazer primeiro, porque, óbvio, você não é dono da sua vida. Quem de vocês aqui pediu para nascer? Deixa eu ver. Quem falou assim, eu quero nascer, bora, vamos lá. Deixa eu ver quem foi. Você estava em algum lugar, não sei onde, aí você falou, Deus, eu quero nascer. Quem foi? Deixa eu ver. Alguém? Ninguém? Ah, ninguém pediu para nascer, né? Ué, você nasceu? De quem foi a ordem? Foi tua? A ordem foi de Deus, não foi? Pois é, se ele deu a vida, só ele pode tomá-la de volta. Você não pode fazer isso. E se você fizesse, além das consequências espirituais, das consequências familiares, etc., o desatino que seria uma doideira dessa, deixar esse pensamento ir para vias de fato, você também, de alguma maneira, estaria demonstrando que você é um covarde. Porque o suicida, ele morre porque ele não consegue enfrentar os problemas, não consegue encarar a luta, a dor. E ao fazer isso, ele chama Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz que não tem prova, não tem tentação, não tem tribulação que vem sobre nós que seja maior do que as nossas forças. Então ele diz, Senhor, o Senhor é mentiroso, eu não aguento mais e vou pular aqui de cima dessa ponte agora. Você não pode fazer isso porque você vai estar fazendo Deus mentiroso e vai ser um covarde. O Espírito que habita em nós é um Espírito de poder, de moderação e de alegria. O Espírito de Deus é Deus de poder, não Deus de covardia. Não Deus de covardia, é um Deus de coragem. Jesus disse também, o que sai do homem, isso é o que contamina. Preste atenção, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus pensamentos. Onde nasce isso? Nasce lá no nosso coração, lá no nosso íntimo. Quando chega um pensamento de fora, uma seta, ao invés de levantar o escudo, a gente baixa, a flecha entra e a gente alimenta aquele trem. E uma vez que a flecha entra e o pensamento é desenvolvido, então, segundo Jesus, ele contamina todo o resto da nossa existência. E na hora que a gente abre a boca, ele destrói tudo que aparecer pela frente. É assim que o mundo vive. Mas não é assim que aquele que é amigo de Deus deve viver. Pelo contrário, a nossa vida tem que ser de experiência em experiência, de glória em glória, e Deus vai transformando até a gente chegar a ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Romanos 12 diz que não devemos nos conformar, fazer igual ao mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso passa em guardar o coração e o pensamento. Semelhante a esse também, quarto lugar. Esse aqui, o ai tem que ser dobrado, tá? Ai. É a estimulação dos sentimentos indevidos. Você não pode alimentar os pensamentos indevidos, mas você também não pode alimentar os sentimentos indevidos. Os pensamentos indevidos vêm de fora. Você não pode alimentar, tem que rechaçar. Mas os sentimentos indevidos vêm de dentro. O máximo que as trevas fazem é ao ver que o sentimento surgiu, eles vão te dar uma forcinha para melhorar aquele negócio para eles. Mas nasce na gente. Jeremias capítulo 17, verso 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. As palavras coração e rins aqui significa o centro das suas emoções, lá no Velho Testamento. O centro dos seus sentimentos. Aqui não é o centro racional, mas é o centro volitivo, o centro emocional. E a Bíblia diz nesse texto que Deus conhece o seu íntimo emocional. Ele não só sabe o que você pensa e o que chega na sua mente e o que você faz com o pensamento, mas ele sabe qual é o sentimento que brota de dentro de você. Ele esquadrinha, ele analisa e ele conhece todas as coisas, ele vê aquilo que está acontecendo. Se a ilustração para os pensamentos que vem na minha cabeça é do passarinho voando, o que eu vou usar para ilustrar isso aqui? Vou usar como a sujeira do ar. É possível você andar na rua, por exemplo, de motocicleta, sem você chegar em casa com a cara toda preta, ele andou de moto, pôs o óculos, a hora que você chega, você tira o óculos, está tudo preto em volta, né? Aquela poluição. Você toma banho todo dia? Espero que sim, né? Toma banho todo dia? Toma. Toma todo dia. Por que você toma banho todo dia? Porque fica sujo. Não só a pele sua que vai soltando, mas a sujeira que vem de fora, tá bom. Eu não posso evitar que a minha pele fique suja, mas eu posso evitar de que ela entre no machucado. Quando uma ferida é aberta, eu trato a ferida, coloco um antisséptico, coloco alguma coisa, põe um band-aid, eu protejo aquela ferida para que a sujeira interna não entre naquilo que já está doendo, entendeu? Não posso evitar a sujeira, mas eu posso evitar que o meu sangue fique contaminado. Eu não posso evitar que o sentimento ruim surja dentro de mim.
Se eu te dou um tapa na cara, você vai vir um sentimento lá do seu íntimo, não de fora, é de você. Se você for traído, se você for enganado, se você for ofendido, alguma coisa ruim vai vir lá dentro do seu coração, não de fora. Mas cabe a você dominar esse sentimento. Aqueles que são amigos de Deus, eles não alimentam esses sentimentos ruins. Os 3 principais. Primeiro, a inveja e a cobiça. Se você quer ser amigo de Deus, você não pode alimentar a inveja e a cobiça. Porque se você fica alimentando a inveja e a cobiça, você fica olhando para o que os outros têm, o que os outros fazem, o que os outros são, você acaba esquecendo de você mesmo, do seu próprio potencial. E nesse momento aqui, de alguma maneira também, se esse sentimento vai crescendo e você vai alimentando, ainda que você não diga nada, mas o seu sentimento também assume uma postura meio que de blasfêmia contra Deus, porque afinal, segundo o livro de Eclesiastes, quando o sujeito consegue prosperar, consegue ter a casa, a família, comer lá o seu pão e o seu vinho, diz o texto que isso é um dom de Deus. Se alguém recebeu de Deus um presente, e eu fico do lado de cá com inveja, com ciúmes, com cobiça, querendo o que é do outro, é como se eu falasse, olha Deus, aquilo que o Senhor deu para ele, aí não está certo, eu não concordo. Você está indo contra o dom de Deus, está indo contra a graça de Deus na vida de outra pessoa. Eu não posso fazer, eu não posso alimentar sentimento de inveja e de cobiça. Como também não posso alimentar o sentimento de desejo de mal, desejo de vingança, não importa o que aconteça. Por quê? Diz a palavra de Deus que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por que eu não posso me vingar? Eu já fiz esse exercício uma vez. Se alguém, por exemplo, sequestrasse a minha filha, solteira, linda, bonita, se formou essa semana, acabou o curso, 5 anos, a gente saiu para comemorar, eu paguei a conta, né? Claro. 5 anos de faculdade, acabou os estágios, agora estou livre, né? Agora esse semestre vai acabar, faz 2, né? Agora o meu dono vai acabar a segunda faculdade. Acabou a faculdade. Já me peguei fazendo esse exercício, talvez você que é pai tenha feito o exame. Se alguém sequestrasse a minha filha, estuprasse a minha filha, que ela nunca teve relação com ninguém, nunca nem namorou. Se um maledento qualquer catasse a minha filha e estuprasse, o que eu faria com ela? É melhor não dizer o que eu faria, aliás, com ele, né? É melhor não dizer o que eu faria com ele. Coisas muito feias. Mas com certeza o que eu faria com ele seria 10 vezes pior do que ele fez com ela. Pergunta é, havia justiça nisso? E se eu o matasse, por exemplo? Bom, ela conhece a Jesus, ainda que ela morresse, iria para o céu. Mas se eu matasse, ia tirar dele a oportunidade de conhecer Jesus. E ele vai para onde? Para o inferno. Percebe como não há equiparação? Se eu for tentar me vingar, eu nunca vou ser proporcionalmente justo. Sempre vai ser injusto, eu não posso fazer isso. E além do mais, quando eu me vingo de alguém, eu crio aí o famoso ciclo vicioso. Você me faz um mal, aí eu te faço um mal maior. Aí você diz, você exagerou na dose, então eu vou replicar. Eu te dei 1 e você me deu 2, vou te dar 3 agora. Aí então tome 4. Pá, pá. Isso não acaba nunca. Aí envolve família, envolve igreja, é uma loucura. Então a gente não pode ser como o mundo. Se eu quero ser amigo de Deus, eu não posso ser como o mundo. E é claro que eu não posso guardar ressentimento, é óbvio, né? A Bíblia diz que o ressentimento, a mágoa, quando ela brota, Hebreus 12:15, ela perturba muitas pessoas. Esse ressentimento não fica só no ressentindo, mas ele se espalha para a vida de outro, contamina outras pessoas. Infelizmente, eu já acompanhei vários casais que se separaram. E alguns comportamentos são bem padrões. E um deles qual é? Geralmente aquele que fica com os filhos costuma fazer a cabeça dos filhos contra o outro que foi embora. Se a pessoa, por exemplo, uma mãe, por exemplo, que se separou do marido e fica com os filhos, qual seria o ideal? Bom, o relacionamento não deu certo, isso é uma história. Mas o meu filho continua sendo o filho dele. E ele precisa ter um pai. Devia guardar o que sobrou da boa imagem do pai para o filho, preservar na mentalidade do filho que ele tem um pai que o ama. Era o mínimo. Mas muitas vezes as pessoas usam os pais para os filhos para prejudicar o outro, para conseguir herança, para conseguir bens, para fazer o diabo. Porque o ressentimento que começou numa pessoa, ela passa até para quem ela ama, até para os filhos. Olha que loucura isso. É assim que o mundo funciona. É assim que o mundo reage diante da situação. Isso é tão forte que chega a quebrar uma das missões que Deus passou para nós, para a igreja. Nós temos várias missões, vários trabalhos para fazer. E um deles é o famoso ministério da reconciliação. Cada um de nós é um sacerdote. Cada um de nós tem que ser um intermediário entre os que não conhecem a Deus e Deus.
Eu sou esse intermediador. Porque Deus e o mundo estão de mal. Eu tenho que estar no meio para trazer o mundo e falar, você tem que se arrepender e vou te apresentar para Deus. Eu deveria ser um reconciliador, mas quando eu começo a odiar aquela pessoa, quando eu começo a ter ressentimento por ela, eu não quero que ela chegue perto de Deus, eu quero que ela vá para o inferno. Isso é ressentimento puro. E segundo algumas teorias, o ressentimento ele gera até alguns tipos de câncer. Existem boas teorias que associam alguns tipos de câncer a mágoa, a ressentimento não resolvido. E eu não quero que esse tipo de coisa aconteça com nenhum de nós. E aquele que conhece a Deus e que quer ser amigo de Deus, eu tenho certeza que ele também não quer ter uma marca no corpo provocada por um ressentimento desse tipo. É assim que o mundo funciona, mas a gente tem que ser absolutamente diferente. O que eu faço então, quando as coisas não estiverem tão boas? Para eu ser amigo de Deus, eu preciso, vou dizer o Salmo 37, né? Preciso me alegrar no Senhor. E então satisfará o meu coração. Se eu tenho uma tristeza, uma angústia, eu vou respirar bem fundo e falar, Senhor, é para viver essa dor? É. Mas não vou invejar ninguém, não vou desejar mal para ninguém, muito menos para o Senhor ou para quem me ofendeu. Que seja como o Senhor, que eu sei que eu estou nas tuas mãos, eu dependo só do Senhor. Me basta a tua presença, como a gente cantou, né? Basta a tua presença e tudo mais vai ser resolvido. Quer dizer, deleita-se no Senhor e o mais Ele vai fazer. E aí Romanos 12, o resto do versículo que eu não li, diz que assim então a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quinto lugar, são 7, né? As ilicitudes sexuais. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Duas coisas que a Bíblia fala muito. Uma é sobre sexo e outra sobre dinheiro. Já reparou? O que será, né? Porque o ser humano dá muita atenção a isso, será? Provavelmente, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Qual é a vontade de Deus? Está lá, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados em tudo, que vocês se abstenham de toda a imoralidade sexual, essa é a vontade de Deus, e que cada um saiba possuir o seu próprio vaso, quer dizer, um eufemismo, uma forma simbólica de falar sobre o seu corpo, cada um sabe possuir o seu próprio corpo, o seu próprio vaso, como? De qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, em santidade, em honra, e não na paixão do desejo ardente da carne, ou seja, na velha concupiscência. Antes que você pense qualquer coisa errada, a nossa sexualidade, a nossa vida sexual foi criada por Deus. E é uma coisa boa. Diz a Bíblia que tudo que Deus fez é bom. O sexo é bom, é maravilhoso. Mas, quando ele foge dos parâmetros que Deus nos deu, ele não só passa a ser só momentâneo, como ele começa a trazer uma série de prejuízos. Então, antes de tudo, não se esqueça, o sexo é uma coisa boa, mas ele tem que funcionar dentro do padrão. Se eu quero ser um amigo de Deus, e ao examinar a Escritura, e ao examinar a minha vida, percebi que há um problema aqui, ó. Eu estava indo bem, eu conheci Jesus, eu comecei a orar, eu comecei a perdoar as pessoas, eu comecei a ajudar o próximo, eu me tornei um pai, uma mãe de família melhor, eu comecei a ser mais... Quer dizer, minha vida foi mudando, parece que estava tudo certo, mas eu continuei lendo a Escritura, e aí descobri que havia alguns problemas na minha vida sexual. Então vamos ajustar, faz parte do processo, afinal, eu quero me transformar num amigo íntimo de Deus, então eu preciso tomar cuidado com alguns comportamentos sexuais que têm que ser eliminados da nossa vida. O primeiro deles, um troço que a Bíblia chama de fornicação. O que é a tal da fornicação? Não se escandalize, porque o que está na Bíblia vai desde um namorado dando uma apertada, bem apertada na namorada no carro, passando a mão e apertando no que não deve, está entendendo? Sim ou não? Você é adulto, né? Fornicação vai desde um apertão que não era para ter apertado daquele jeito, até uma relação sexual completa, plena com alguém que você não conhece, que você não tem nenhum relacionamento, nenhum compromisso. Então, não importa qual seja a escala. Ainda que você esteja, eu estou 20 anos seguindo o Senhor e 20 anos na castidade, esperando Deus preparar aquela pessoa para mim, aí deu uma vacilada. Isso também está no pacote. Tudo isso é fornicação, essas coisas não podem acontecer. Quer dizer, relacionamento sexual fora do casamento. Se eu quero andar com Deus, se eu quero ser amigo de Deus, a fornicação não pode existir na minha vida. Segundo, perversões sexuais. A Bíblia traz algumas 4 ou 5 perversões sexuais. Aí os psicólogos, os terapeutas pegaram, Freud pegou as perversões bíblicas e subdividiu em categorias, né, em outros subtipos. Então, criaram uma lista, hoje existe uma lista enorme de perversões. Não importa, fica com as que estão na Bíblia, mas faz um check-up do que está na Bíblia e vê se está tudo certo. Vai desde
um troço chamado exibicionismo, não sei se você já ouviu falar, a pessoa não sente prazer sexual a menos que ela fique nua e se mostre para os outros, sabe? Esses doidos que você vê na rua mostrando o corpo na rua, essas pessoas têm um problema mental, têm uma perversão, vai desde isso, passando pela pedofilia, que é horrível, até a tal da bestialidade, pessoas só têm prazer se estiver tendo relações com um animal. Quer dizer, olha a Bíblia, de novo, seja humilde, analise a Escritura, veja o que a Bíblia fala sobre sexo, olhe para a sua vida e se você quer ser amigo de Deus, um amigo mais íntimo, então conserte aquilo que precisa ser consertado na sua vida. E por último aqui, e o mais devastador de todos, é o adultério. Por que mais devastador? Porque até então, a fornicação e a perversão, até certo ponto, o problema é só com você. Mas quando você cai em adultério, aí você está destruindo o seu parceiro, a sua esposa, o seu marido e a sua própria família. E mais ainda, diante do adultério, você mantém uma pendência espiritual. Se você, segundo a Escritura e segundo o próprio Jesus falou, se você está casado com alguém e há um rompimento, e um dos dois se envolve em um outro relacionamento, se aquele relacionamento não for acertado da forma adequada, as pessoas que se separaram vão cometer adultério quando estiverem no outro relacionamento. Então, ele tem extensões devastadoras. E o choque que eu vou te dar agora é o seguinte, é que o adultério, ele não é só factual. Quando alguém se encontra com outro alguém, que não é o seu marido ou sua mulher, e vai ter relações sexuais não importa onde, de que maneira, não é só factual, praticou, mas ele é também muitas vezes mental, virtual, e muitas vezes até só sentimental. Jesus falou, eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, entenda uma outra pessoa, qualquer que olhar para uma outra pessoa com desejo impuro, já cometeu adultério no seu coração. Eu não preciso deitar de fato numa cama com outra pessoa para cometer adultério. Se o sentimento de adultério vier na minha mente, eu alimentar aquele sentimento, se o pensamento de adultério vier no meu coração, eu alimentar aquele pensamento, não precisa ir para a prática. Se aquilo já tiver entrado em mim, eu cresci de mim, eu tiver alimentado aquele sentimento, aquele pensamento, e consumado na minha mente, eu já cometi o adultério. Então, muitos casais já estão separados há muito tempo e não sabem por quê. Porque já foi cometido adultério. Os homens são, nesse caso, vamos chamar adultério virtual, é mais comum entre os homens. E o sentimental é mais comum entre as mulheres. Já vi homens que amam suas esposas, mas sentem uma atração louca por outra, e vivem pensando naquela outra. E já vi muitas mulheres casadas também, que amam seus maridos, mas têm um desejo, um sentimento de amor, de atração emotiva por outra pessoa muito forte, e trata aquela pessoa em função do seu sentimento. Nunca tocou na outra pessoa, mas no seu coração, no seu sentimento, já caiu em adultério. E vou te falar, isso é absolutamente comum no mundão que a gente vive. O que é que o mundo ensina? Isso é normal. O importa é você ser feliz. Essa é a proposta do mundão. Seja feliz e o resto que se dane. Eu não posso achar que eu vou ser amigo de Deus se eu tivesse pensamento na minha cabeça. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, eu tenho que manter o meu vaso em santidade. A Bíblia diz assim, olha que texto interessante. Pelas bênçãos de Deus, as bênçãos que Ele tem nos concedidos, são muito generosas e preciosas. Por essas bênçãos, nós nos tornamos participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por quê? Porque nós escapamos da corrupção que há no mundo. Quando você rejeita o mundo de verdade, esse sistema de valores, de crença, de comportamento, e você aceita o comportamento divino dentro do seu coração, você escapou do mundo. E a Bíblia diz que quando você escapa do mundo, então você se torna co-participante com Deus, como se a natureza divina estivesse em você. Olha que coisa, que loucura. Absolutamente uma loucura. Como é que pode eu, tão pecador, tão sujo, eu ter algo de Deus dentro de mim? Você tem, cara. É por isso que a Bíblia diz que aquele que nasce de novo, que vira amigo de Deus, o maligno não o toca. Como? Como é que o maligno vai tocar em Deus? Não vai, porque Deus está em você. Essa é a promessa para quem se torna amigo de Deus. Em sexto lugar, as escravidões. Se eu quero ser amigo de Deus, eu não posso ser escravo de nada e de ninguém. 2 Pedro 2,19, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha para mim, por gentileza, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Se alguma coisa te domina, isso é o teu Senhor. Seja a pessoa, seja a situação, seja comportamento, seja hábito, qualquer coisa que te domina, ou seja o que for,
Se aquilo te dominar, é isso que manda na sua vida. Por que as pessoas se deixam escravizar, muitas vezes, por coisas que são horríveis? Aquela droga, por exemplo. O cara tinha uma vida maravilhosa, e hoje você olha para ele, está uma caveira. A cada 5 minutos, fuma uma pedra de crack, parece um zumbi andando. Por que o cara se dá o luxo de ficar na situação? Porque ele não vê que ele está, por que ele não larga aquilo? Por quê? Porque as pessoas se deixam escravizar até por aquilo que não traz mais nenhum prazer imediato para elas. Porque em algum momento na sua vida, ou naquele presente, ainda que por alguns segundos, ainda tem alguma coisa de prazer. Muitas vezes o prazer é físico, escravidões físicas, por exemplo, no caso das drogas. Por que o sujeito drogado já perdeu família, perdeu saúde, perdeu tudo? Por que ele continua usando aquela porcaria? Porque naquele um minuto e meio que ele usa aquela pedra de cara, que ele dá uma viajada, sabe? Ele vê unicórnio, ele vê o céu lilás, ele começa a cantar as músicas do Raul Gil, Raul Seixas. Raul Gil? Falei, Raul Gil. Raul Gil foi bom, né? Raul Seixas. Quem não tem colírio, usa óculos escuros, mas os olhos todos vermelhos. Por quê? Porque durou pouco, 1 minuto. A pedra dura 1 minuto só, depois ele passa e fica doidão procurando outra pedra para queimar. Mas aquele 1 minuto foi muito louco. Ele teve um prazer. O cara que bebe, que toma um pó, que chega em casa babando, o cachorro lama a cara dele, porque ele se coloca naquela situação. Porque enquanto ele bebe, ele tem um alívio dos problemas, ele é covarde. Só que é tão covarde que nem se matar não se mata. Ele vai para a droga, ele vai para a bebida. Enquanto ele bebe, ele fica alegre, ele fica bem legal. Aí depois não fica com dor de cabeça, aquela ressaca dos infernos e um monte de problema, fica. E os problemas estavam lá, só disfarçou, continuam lá, não volta tudo, mas ele teve pelo menos algumas horinhas de prazer, sabe? Vou descandalizar de novo. Vou chamar para você essa bola, hein? Vou levantar para você. Espero que não seja o seu caso, mas quando você fica algumas horas sem tomar café, e começa a te dar uma dor de cabeça, e começa a ficar meio tenso, aí você está trabalhando e fala assim, eu preciso parar de tomar um café. Aí você vai lá e aí toma um café, né? Esse é do bom. Né? Vou te falar, desculpa falar, mas você é escravo do café, cara. Eu sempre gostei muito de café, muito. Um dia eu percebi que eu estava nessa maluquice, nessa noia. Eu falei, não é possível. Aí parei de tomar café, aí começou a dar dor de cabeça, tive crise de abstinência. Eu comecei a tremer, comecei a ter dor de cabeça, não, eu vou me desintoxicar, eu vou limpar essa droga do meu organismo. Fiquei acho que 1 semana, 2, sem nem olhar para o café. Até que eu entendi que eu tinha o controle sobre, agora eu tomo, se eu quiser eu tomo, se eu quiser não tomo, se eu quiser eu tomo 2 xícaras, ou xícara nenhuma, ou 1 litro inteiro, eu tomo o que eu quiser, porque eu mando essa bagaça, não é o café que manda em mim. Às vezes, a escravidão está em coisas pequenas. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E não precisa ser um vício social horroroso, escandaloso. Pode ser uma mania que só você sabe que você tem, mas que você não larga. Sei lá, roer as unhas, por exemplo. Nada pode te dominar. Nada pode escravizar a sua vida. E há aquelas escravidões que são disfarçadas de virtude, já viu? As 2 principais. Eu vou descandalizar de novo. Trabalha. Eu trabalho porque eu sou um bom cidadão, eu sou responsável, eu tenho que cuidar da minha família, do meu futuro, né? Beleza, parece uma coisa legal. Até certo ponto, é uma coisa boa. Mas, via de regra, passa do ponto da coisa boa e vira um vício. Como os americanos falam, né? Workaholic, né? O cara fica viciado em trabalho, sai de férias e começa a tremer. 2 semanas antes de chegar ao final do ano, a empresa vai entrar em recesso, eu já estou me tremendo. Eu tenho que fazer uma videochamada com o meu chefe, o meu chefe está em Miami, eu vou ligar para ele. Começa a ter um troço, porque é viciado em trabalho, cara. É dependente. Por que você falou que ia escandalizar? Porque há pessoas que são viciadas no trabalho da igreja. Olha aí, cara. Se analisa, usa a pá, chama para você esse negócio aí. Tem gente que não fica em casa, não dá atenção para a família, mas vive na igreja, né? Ué, o que acontece? Sei lá, cada caso é um caso, você que se analise. Veja se não há também uma dependência eclesiástica. Não se esqueça daquele episódio famoso
Jesus chega na casa de Lázaro, está Marta, está Maria, Marta doidona, fazendo tudo, limpando tudo, queria agradar o mestre. Maria encostou e falou: eu vou curtir o que o Senhor está falando. E ela fica bravinha, Marta: Senhor, não está vendo? Eu estou fazendo tudo sozinha. Aí tomou uma lavada de Jesus: Marta, só uma basta, Marta. Você está aflita com muita coisa, Marta. Sua irmã escolheu o melhor, podia dormir sem essa, né? Por quê? Porque não soube dosar e estava se tornando escrava daquela situação. E o mais difícil, talvez, de perceber, ou de consertar, são as escravidões inconscientes. Todas elas, tanto a física como as disfarçadas de virtude, elas se mantêm porque há um certo prazer. O cara que é viciado numa droga, ele tem um prazer da droga. O cara que é viciado no trabalho, aquele prazer de, não, eu sou moralmente correto, responsável. Ou o cara que é viciado no trabalho da igreja, não, eu preciso servir a Deus, né? É o prazer que ele tem é esse. Mas e os inconscientes? O cara tem uma escravidão inconsciente. Que prazer que ele tem? Por exemplo, o sujeito ele nunca consegue um emprego. E toda vez que uma porta de emprego é aberta, ele manda o currículo, faz entrevista, se prepara, mas no primeiro dia de trabalho, ele sai de casa, pega o ônibus, mas no meio do caminho ele desce do ônibus e volta para casa. Ele não consegue trabalhar. Por que esse cara faz isso todas as vezes? Por que ele se sabota? Porque aquela pessoa que estuda, mas no dia da prova, ela acaba, se ela me deu um pânico, eu fui embora. Mas você não estudou muito, eu estudei, mas eu fui embora. Por que ela pira? Por que ela se sabotou? Você começa a conversar, começa a analisar, e às vezes você vê prazeres por trás. O camarada, por exemplo, que não consegue emprego, lá no fundo, ele não sabe, mas ele curte ser vagabundo, ele adora ficar na vadiagem. Mas ele não percebeu ainda. Eu sou um vagabundo, quanto mais, mas ele não sabe. E ele sente prazer com aquilo. Pastor, eu não aguento, eu preciso trabalhar, mas lá no fundo ele está adorando aquele negócio. É o prazer. Vou descansarizar de novo. Mulheres que apanham do marido. E não larga. Porque eu sou muito crente, pastor, então eu vou orar até... mas que o amor ao próximo é a si mesmo, como a Deus, viu? Cadê o outro amor lá? Amar o próximo como você mesmo. Está amando o próximo e você não está se amando? Você está quebrando uma escala de valor importante. São 3 mandamentos: amar a Deus, o próximo e a ti mesmo. Não é isso? 3. Se ama a Deus e ama o marido, mas não se ama, está quebrando um deles, está pecando. Não, mas é porque eu não posso largar. Por que você não pode largar? Aí você não conversa, analisa, pensa. Daqui a pouco você descobre que ela tem um fundo inconsciente de masoquismo. Ela gosta de apanhar. É o prazer. Percebe? E por causa disso virou escrava de um relacionamento opressor. Essas dependências, essas escravidões, elas têm uma consequência muito grave. O texto que a gente leu diz: o homem é escravo daquilo que o domina. Jesus falou: ninguém pode servir a um ama ao Senhor e odiar o outro. E não pode amar a esse e odiar o outro. Ou vai amar um e odiar o outro, ou vice-versa, não é isso? Tá. Se eu amo o Senhor e odeio qualquer outra coisa, está tudo certo? Está tudo certo. Mas se eu não amo a Deus e amo qualquer outra coisa, se eu sou escravo de qualquer outra coisa, está tudo certo? Não. Porque agora eu virei o quê? Um idólatra. Okay, presta atenção nisso. Ao permitir que qualquer outra coisa ou pessoa me domine que não seja Deus, é como se eu falasse: Senhor, o Senhor não manda. O Senhor pode até querer mandar, mas quem mais manda é aquela pessoa, ou aquela droga, ou aquela situação que manda em mim. Ao fazer isso, você vira um idólatra. Isso é terrível do ponto de vista espiritual. Por quê? No texto de Apocalipse, por exemplo, capítulo 22, está falando da árvore da vida. Diz o seguinte, que há algumas pessoas que não terão acesso à árvore da vida. E ele cita algumas pessoas: os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras. Você, de alguma maneira, pelo menos do ponto de vista do Apocalipse, está arriscando um dia ir morar lá no céu e usufruir da água da vida, lá da árvore da vida, do rio da vida, na morada de Deus, por causa de um vício, de uma escravidão? Isso na eternidade inteira? O que é que Deus promete para aqueles que peitam essa situação, que não se conformam, que rompem o padrão? Não, o mundo é assim, o mundo é viciado. O mundo é cheio de escravidão. Onde você vai, tem coisas e desejos e vontade tentando escravidão. Quando você se livra disso tudo, para poder se tornar amigo de Deus, então a promessa é o contrário. Que ele você é idólatra, você vai para a eternidade, mas nunca vai ter acesso à árvore da vida. Mas e aquele que se dispõe a ser amigo de Deus? 1 João capítulo 2. O mundo passa, a sua concupiscência, o desejo ardente, os prazeres passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai morar no céu e vai comer do fruto da árvore da vida. Em último lugar, eu vou falar do rompimento que o mundo impõe sobre nós, que talvez seja hoje o mais comum, inclusive entre aqueles que estão tentando ser amigos de Deus. Está dentro da igreja. É um troço chamado materialismo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, com os mesmos sofrimentos. Repare que amor ao dinheiro não é amor ao dinheiro em si, né? Abre minha conta no banco e fico olhando a fortuna que eu tenho, não é isso, pegar as notas na mão, não. Amor ao dinheiro significa amar aquilo que o dinheiro pode dar. Ou seja, as situações, os confortos, os bens, qualquer coisa, coisas materiais que o dinheiro pode me dar. Amar estas coisas é amar ao dinheiro, mais do que a Deus. O dinheiro por si só não quer dizer nada, ele pode ser bom ou ruim. Mas como já disse alguém, o dinheiro é um péssimo patrão, né? É um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. E as pessoas que são materialistas, o dinheiro para elas não é empregado, é patrão, manda na vida delas. É também uma espécie de escravidão, mas uma escravidão tão forte que eu resolvi destacá-la acima de todas as outras. Como é que eu sei, apesar de eu ser amigo de Deus, eu estar tentando me tornar um melhor amigo de Deus? Fazendo de novo aquele scanner, pessoal. Estou dando, mas você está falando, hein, pastor? Você está falando, eu estou só escaneando, só avaliando. Você falou de vários comportamentos que são mundanos, eu estou só olhando para ver se eu tenho algum deles. Tá aí agora, como é que eu posso saber se eu me tornei uma pessoa materialista, apesar de eu ser cristão? Primeiro, mesquinhez e ganância. O político ladrão safado que roubou R$1 bilhão, tá, esse dinheiro lá em dólar nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal. A pergunta é, para que esse sujeito precisa de $1 bilhão? Fala para mim. Se eu tivesse 1 milhão, eu não sabia o que fazer. Qualquer 100 mil já resolveu meu problema. Qualquer passou de aí já ia sobrar o dinheiro. Já gastei 100 mil, os outros 100 mil, os outros 900 mil, não sei o que fazer. O que bem esse sujeito pode comprar, que comida ele pode comer, que lugar que ele pode, afinal, o que ele pode gastar $1 bilhão? Não há como gastar $1 bilhão, percebe não? Então por que ele roubou esse $1 bilhão? Porque ele é mesquinho, porque ele é avarento. Ele tirou do hospital e as pessoas morreram, tirou da escola, as pessoas fugiram da escola e viraram bandidos na rua e foram mortos pela polícia, no tráfico. Quer dizer, ele estava se lixando para os outros, trouxe para ele mesmo sem precisar, ele era ganancioso, era mesquinho. Olha para mim aqui, ó. É o mesmo princípio, só muda os valores. Quando o sujeito resolve tirar o filho da escola particular e coloca na escola pública, fala assim, eu sei que a escola pública não é essas coisas, eu sei que é ruim. Ah, tudo bem, se a situação financeira não está dando, a gente tem que ser humilde, né? Beleza. Aí no mês seguinte ele está fazendo um crediário em 100 vezes para comprar um iPhone 35. É o mesmo princípio, cara. Como que você vai comprar um iPhone se o seu filho não tem uma boa escola? Não tem dinheiro para mandar um moleque no dentista, colocar aparelho nos dentes? É o mesmo princípio, é mesquinhez, é ganância, você está pensando mais em si do que na sua família. Se você tem algum resquício de mesquinhez e ganância, talvez você está dominado pelo materialismo. Isso tem que acabar se você quiser ser amigo de Deus. Consumismo, comprar por impulso. Quem quer ser amigo de Deus não pode falar assim, eu estava meio nervoso, meio triste, aí eu fui lá no shopping center e eu vi aquele relógio lá e resolvi comprar. Aí eu me senti melhor. A namorada foi embora, mas depois que eu pus o relógio no pulso eu me senti melhor. Isso é patológico. Está consumindo para poder suprir uma carência, cara. Isso é igual o cara está usando droga. É 1 minuto e meio, acabou, daqui a pouco vai voltar a dor de novo. Ou comprar sem necessidade. Se você compra sem necessidade, o dia que eu for à sua casa, comer lá na sua casa, eu quero que você abra a sua prateleira e mostre quantos jogos de talher você tem, quantos jogos de prato você tem. Se na sua casa tiver 5 pessoas, tiver mais do que 10 pratos, eu vou dizer, irmã, tem um problema aí, hein? Por que você tem tanto prato se você é 5 pessoas? Cuidado! Comprar sem necessidade. No mês passado a gente falou sobre dinheiro aqui na igreja de manhã. Eu falei que a gente é mordomo daquilo que não é nosso. O dinheiro não é nosso, é de Deus. Eu tenho que gerenciar da melhor maneira possível. Se eu fosse um comprador de uma empresa grande e eu gastasse R$1 a mais para comprar qualquer coisa a mais que a empresa não precisasse, o patrão me demitia na hora. É a mesma coisa, o dinheiro é de Deus, não é meu. O que eu ganho não é meu, é de Deus. Eu tenho que gerenciar da melhor maneira possível. Eu não posso ser
consumista. Se você é consumista, fique esperto, porque a sua amizade com Deus corre sério risco, porque você está andando de acordo com o mundo. Ostentação, essa também é na moda. Na verdade, sempre existiu, né? Um fato curioso, não sei se você sabe disso, depois que o açúcar foi descoberto, a Europa começou a comprar açúcar das Américas, né? Então era um produto caríssimo, vinha de navio, demorava não sei quanto tempo, só gente rica na Europa podia comprar açúcar. Aí depois de um tempo, descobriram que o açúcar deixava os dentes todos podres, né, todos estragados. E aí os pobres pegavam o carvão e passavam nos dentes, e saía assim na rua. Aí quem olhava, nossa, o cara está com os dentes estragados, nossa, ele comprou açúcar, poxa vida. Era sinal, era status de riqueza. O cara estava ostentando o bafo de onça, dos dentes podres. Olha que loucura. A ostentação, ela sempre existiu. A pessoa querendo mostrar o que tem, mostrar que é rica e etc. Só que recentemente, por causa da internet, virou uma febre. Ninguém mostra nada. Mas no dia que o cara vai comer um sanduíche no Burger King, ele tem que tirar foto do Burger King e postar. Tá vendo aí? Foi no Burger King. Aí o outro, vai no Outback. Aí, ó, eu fui no Outback, Zé Ruela. O outro aqui, eu fui no Coco Bambu. Aí, ó, um querendo mostrar um sanduíche mais caro que o outro. Isso é ostentação, cara. Se há algum resquício de ostentação na sua vida, cuidado. Você pode ser um materialista e não sabe. E sua amizade com Deus está em risco. Cuidado. Jesus falou que a gente não deve ser ostentoso, cheio de vanglória. Jesus falou que quando você for convidado para uma festa, sente num lugar mais humilde. Porque se chegar o dono da festa, ele vai te convidar para você ir para frente. Aí ele falou assim, cuidado para você não escolher o melhor lugar. Pode ser que você sente lá na ponta e vê o dono da festa e fala assim, ô Zé Ruela, sai daí, vai lá para o final. Que um outro cara mais importante chegou e vai ficar no seu lugar. Para você não passar. Olha a dica de ouro que Jesus deu para a gente lidar com essa questão. E por último, ansiedade financeira. Ai. Ui. Todos nós já passamos, estamos passando, ou iremos passar com certeza uma fase financeira ruim, onde o dinheiro ficou menor, talvez um desemprego, talvez um gasto que não estava previsto, sei lá. Alguma coisa aconteceu, as finanças não andam bem. Ou até a nossa própria vida financeira que nunca foi boa, mas é um momento que parece que pesa mais. E aí vem aquela preocupação, aquele medo, aquela angústia. Como é que você analisa aí, como é que você se sente, como é que você não só reage, mas como você se sente, e o que vem na tua mente, no seu coração, quando a situação financeira não está boa. Claro, você fica preocupado porque a luz já venceu a primeira conta, vai vencer a segunda, o gás já venceu a primeira, vai vencer a segunda, a água já venceu a primeira, vai vencer a segunda, se cortar, se vencer a segunda, vão cortar, e eu tenho criança, É claro que você vai ficar tenso com aquela situação, vai pensar no meio de escapar, claro, mas isso não pode tirar a sua confiança em Deus. Não pode tirar a segurança de que Deus vai guardar e vai suprir a sua necessidade. Presta atenção, olha em mim aqui para não perder, por favor, vamos terminar. Você não pode, permitir que a situação financeira roube a sua paz de espírito. Você não pode andar ansioso. Jesus falou, portanto, eu digo, não se preocupe, quer dizer, não fiquem ansiosos com as suas próprias vidas, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Por quê? Não é a vida mais importante do que o corpo? Ele pergunta, e o corpo não é mais importante do que a roupa? Claro que é. A vida é mais importante do que tudo, não são as coisas materiais. Então, eu não posso permitir que as crises financeiras, que os problemas financeiros perturbem a minha paz interior. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Algumas pessoas cobiçando, entrando nessa loucura, buscaram para si muitos sofrimentos. Às vezes, a pessoa que está ansiosa no primeiro momento, se ela não lida de forma adequada, se ela não se livra dessa ansiedade, essa ansiedade cresce e vira uma fobia, vira um desespero, vira um pavor, vira um pânico. E aí perde as forças para resolver a questão financeira, para arrumar mais um emprego, para negociar a dívida, não consegue, entra em desespero, às vezes até se mata. Por quê? Amou o dinheiro, aí buscou muitas complicações, piorou muitas confusões. Você tem que ficar atento para que as ansiedades não cresçam tanto a ponto de transformar e destruir a sua vida. E o que é pior, segundo o texto, pois amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram
da fé. Olha para mim, por gentileza. Algumas pessoas, por amor ao dinheiro, ao materialismo, se desviaram da fé. Esse é o pior de todos os inimigos. Jesus diz, escuta, o que foi semeado entre os espinhos, Jesus falando da semente que foi plantada, aquela semente que Deus plantou em nosso coração. A semente que foi semeada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. E os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, a preocupação com as coisas materiais e a ganância material e o materialismo sufocaram a semente e ficou infrutífera. Ele está dizendo com outras palavras o que o texto de Timóteo diz, o amor ao dinheiro traz muitos males, inclusive pode destruir a sua própria vida espiritual. É assim que o mundo vive, por isso que o mundo é o que é. Não existe uma guerra no planeta que já existiu, ou que está havendo, que não seja por questões materiais. Até aquelas, o príncipe não sei de onde matou a princesa, não sei de onde, sabe? Tem uma Primeira Guerra Mundial, né? Tinha um príncipe que foi morto, não sei, tudo desculpa, é tudo grana. Porque os Estados Unidos invadiu o Iraque para proteger os iraquianos. Não, tudo conversa, tudo é dinheiro. Todas as guerras foram e são por causa de dinheiro, tudo é matéria. O mundo está no maligno, está fundado no maligno por causa das questões materiais, mas você não é do mundo. Você está no mundo, como diz Jesus, mas você não é do mundo. Você foi chamado para ser amigo de Deus. E como amigo de Deus, para ter essa amizade com Deus, você precisa romper com tudo que não presta no mundo, ou seja, tem que romper com o materialismo. Para te consolar e dar um gás na sua fé, eu vou terminar. Como que Jesus falou sobre isso? Abra bem os seus ouvidos e só deixa a palavra falar por si só. Se você não foi impactado por nada que eu disse até agora, deixa a palavra falar no seu coração e só escuta. Discurso de Jesus. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a própria vida? A resposta é ninguém. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se revestiu como um deles. Se Deus, olha a pergunta, se Deus assim veste a erva, o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Claro que sim. Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, não. Ou o que vamos vestir, não. Pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só há um jeito de você vencer o mundo, só há um jeito de você romper com o mundo, só há um jeito de você se aproximar de Deus e ser amigo de Deus. É usar o poder que você recebeu para vencer o mundo, ou seja, a sua fé. Já foi dado, a arma, a ferramenta está nas tuas mãos, que é a fé. Então, como eu te falei, avalia as palavras que saem da sua boca, avalia a maneira com que você recebe, aceita, alimenta ou não os sentimentos que vêm na sua mente, ou os sentimentos que vêm no seu coração, os pensamentos que vêm na sua mente, no seu coração. Avalia a sua vida sexual, avalia as coisas que estão te dominando, avalia as coisas materiais, como você lida com as coisas materiais, avalia tudo isso. E faça aquilo que a fé que você tem manda você fazer, porque Deus vai suprir a necessidade, seja qual for, e você vai virar amigo de Deus.